Oi, eu sou a Laís, esse é o Pode Lá e no episódio de hoje estamos recebendo ele! Oi, pessoal, mais um episódio do Versão Dublada! Como é que você fala? Fala, galera, tá começando aqui mais um episódio do nosso... Versão Dublada, só que hoje é Pode Lá! Pode lá. Eu achei que você ia falar pode lá. Ah, mas eu queria continuar apresentando que é o Igor Guidu. Aí. Do Versão Dublada. Bom demais te ter aqui. Obrigado pelo convite. Pode lá. Já fizemos tantas coisas no Versão Dublada juntos, né? Agora Versão Dublada foi só o início. A gente tem todo um ecossistema já nosso, assim, né? Nossa, é verdade. Legal. Mas isso, começando pra galera, assim, saber melhor, tirando Versão Dublada, tirando do blocão que a gente vai falar daqui a pouco também. Quem é o Igor? Conta pra gente. Pergunta legal, hein? Pergunta forte. Igor. Cara, eu sou... Pera aí que eu não me preparei pra isso, não. Legal isso. Cara, o Igor é um moleque que veio lá do interior do Tocantins, de uma cidade chamada Araguaína. Cidade, uma metrópole lá, deve ter, sei lá, umas 15 mil pessoas. Mentira, não, é um pouquinho mais, assim. Mas, assim, o Tocantins, por si só, é uma cidade... É um estado, e a minha cidade especificamente é do interior, padrãozão, né? Um negócio lá, tipo, você anda na rua, conhece todo mundo. Que doideira. Essa é a minha infância, né? Eu saí de lá com 18 anos com o propósito de me tornar um cineasta. Eu sempre gostei de cinema, sempre gostei de audiovisual, da arte no modo geral, em todas as áreas, né? De pós-produção, de produção, de pré-produção e de atuação também. E aí, nessa brincadeira, eu saio de Araguaína, vou para Brasília, faço faculdade, depois eu venho para o Rio de Janeiro, onde eu tenho os meus principais trabalhos, assim, digamos, né? Minha jornada profissional. Então, eu sou esse moleque que veio lá do Tocantins, não nego minhas raízes, assim, de forma alguma, assim, eu acho muito genuíno, assim, quando eu vou lá e visito o pessoal e tal. A galera tá lá ainda. Pô, tá lá minha tia e a minha prima, né? Minha avó ficava lá também, mas ela veio a falecer e depois minha mãe veio pra cá, que ela cuidava da minha avó. E agora estamos todos aqui, né? Todas as mulheres da minha vida, né? Uau. Porque eu sou criado pela minha tia, fui criado pela minha avó, minha irmã e minha mãe, agora com a minha esposa e tem também a minha sobrinha. Mas, ou seja, só mulheres, assim, na minha vida. Então, eu sou esse cara que veio atrás de um sonho. É meio clichê falar isso, né? Atrás de um sonho, mas é o que de fato aconteceu. Eu deixei tudo pra trás, assim, tipo... Literalmente, né? Eu ia ser promovido para um trabalho bacana lá. Eu era estagiário de uma empresa grande lá, nacional. Já tava fazendo faculdade, então? Não, eu era estágio... É legal técnico, isso. Tipo assim. Isso, o estágio de ensino médio. Né? Eu comecei maneiro. a estagiar com 16 anos. Então você tinha um limite de 2 anos para ficar estagiando antes de ser promovido. Você não poderia estagiar mais, assim. Era o limite que tinha. Eu nem sei se existe isso ainda, né? Mas era legal por conta disso, porque eu já tinha essa experiência do trabalho, do horário De ser certinho, cobrado. de ser cobrado. Eu gostava daquilo. E eu lembro até hoje, assim, né? Era um quarteirão enorme lá, o lugar onde eu trabalhava. Posso falar o nome? Pode, claro. Trabalhava na época era o sistema Fieto, né? Que é eu acho que no Rio tem outro nome, afinal RJ talvez. Mas eu fazia parte de uma das empresas que era o do Senai. Então, tipo, tinha o Senai, o IEL, a Fieto, que era do Tocantins. Então, eu ficava responsável pelo um setor de administrativo dentro do Senai. Estagiário, o cara que levava o papel, literalmente, o memorando, nem existe mais isso, eu acho. Levava o memorando para aquilo, está aqui o seu memorando, fulano de tal quer que você participe de uma reunião. Aí você ia lá, assinava, pegava de volta e eu andava o quarteirão inteiro, chegava e entregava. Era essa uma das minhas funções. Aí eu fui meio que crescendo lá e tal, me levava para outro lugar, e uma parte mais de secretaria mesmo, dos cursos no modo geral. E aí depois eu ia ser promovido, ser efetivado no caso, né? E eu lembro até hoje, assim, de uma conversa que eu tive com na época, a presidente do Senai, e ela... É porque, assim, pelo que eu me recordo, eram 2 anos de estágio para você ser efetivado. Se você passasse desses 2 anos, você não poderia renovar. E meio que na ilegalidade, eu nem sei se eu posso falar isso, mas assim... Mas assim, eles renovaram o contrato por mais 6 meses para eu pegar a próxima janela de contratação.
não sei como é que foram esses moldes, mas eu teve um documentinho lá, assinei e tal, fiquei mais 6 meses, porque foi justamente no meu término do ensino médico, eu tava naquela dúvida, pô, eu quero muito fazer cinema, mas lá não tem cinema, e aí o que que eu faço na minha vida, eu quero muito trabalhar com isso e tal, e aí eu lembro que essa conversa que eu tive com a diretora, ela me chamou na sala dela e falou assim, o que você quer? Aí eu falei, cara, tem cinema, gosto muito e tal, eu ando pelos corredores, né, quando vou entregar alguma coisa, né, algum documento e tal, eu fico imaginando histórias, assim, tipo, preparação de elenco, pô, se eu, sei lá, aqui é meio filme de ficção, então, assim, eu tenho que preparar, fazer os efeitos especiais e tal, isso aqui não, é uma cena mais, esse lado de cá parece mais uma cena de um filme de comédia romântica e tal, então tava nesses banquinhos aqui e tal, ali onde que eles se esbarram no início e brigam, eu ficava criando essas histórias, eu escrevia muito, assim, até hoje eu gosto muito de escrever, de ler, e eu falei pra ela falou assim, ó, você não vai renovar o contrato não, você vai seguir o que você quer. E aí eu levei um susto, né? Porque, tipo, pô, todo mundo queria meu trabalho ali, né? Na época eu tinha banda que a gente ia gravar pela Brasil, né? Alguns estados. Eu tinha, né? Uma época ou outra, uma namorada. Nós tínhamos planos, assim, né? Mais pra frente. E um emprego, assim, desejado por um monte de gente. E aí é só o começo. Então, assim, todo mundo meio que foi contra. E aí eu fui, fiz o vestibular, passei, aprovei. E as únicas pessoas que apoiaram assim mesmo de fato foi a minha família. Porque todo mundo não ia. E até lembrando aqui, até a gente vai falar isso mais pra frente, mas eu até revisitei essa memória na Dublacon, né? Porque eu lembro que minha mãe sentada lá na cadeira, assim, né? E eu puxei ela, botei ela na cadeira, assim, na frente, assim, né? Pra eu saber onde que ela tava, né? Por conta da multidão e tal. E aí eu contei essa historinha, tipo, sobre ouvir palavras de incentivo, ouvir pessoas que querem te ajudar, ouvir pessoas que querem segurar na sua mão e te dar o suporte, o apoio. Enquanto todo mundo falava assim, vai pra esse lado, que é o teu futuro, ela pegou na minha mão e falou assim, você quer ir pra cá? Então vamos, eu vou contigo. E esse é o Igor, assim, um cara que eu penso muito em deixar uma história muito bem escrita, sabe? Em legados, em, sei lá, eu acho que eu consumo muito a cultura pop no modo geral, a cultura cult, então tem muitos esses elementos clichês, mas que pra mim significam muito, assim, o papel da amizade, a família, sei lá, eu prezo muito por isso, mas eu nunca me priorizo muito com isso. Às vezes eu me sacrifico para ter um bem-estar lá na frente do coletivo. Muito bom. Eu me vejo muito nessa forma, assim. É um cara que eu não mudei as minhas ideias desde lá do início, mas eu fico muito feliz, assim, pela jornada, assim. Eu vou, falando aqui contigo, vou lembrando, assim, das coisas, assim, e é interessante, assim, que agora é emocionante, eu me sinto até muito honrado, assim, né? Até não, me sinto muito honrado, porque é louco, assim, pensar quando outro dia era aquele molequinho e hoje eu tô aqui com você. É demais isso. É muito louco, né? E você falando aí sobre legado, né? É uma coisa que eu penso muito também, legado, propósito e essas nossas raízes, os princípios. E são coisas muito difíceis de você sustentar, né? Tem gente que acha que é bobeira, que não faz sentido, que hoje em dia quem liga pra isso? Mas assim, se a gente... Eu até tava conversando ontem com a minha cunhada e ela falou, porque aí a gente queria fazer conteúdo pra internet e tudo. Eu falei, cara, beleza, mas o que você quer falar? Isso. Né? A gente tem que partir daí, tudo tem que partir daí, né? Primeiro quem eu sou, o que eu quero falar, qual é o meu propósito. Não porque a gente vive para o objetivo final, porque isso não existe, é o que você falou, é a jornada. A jornada é o dia a dia, o minuto, o segundo. Mas se a gente não souber o que quer falar, não souber quem a gente é e não souber porquê, né? Fica tudo confuso, assim. Completamente confuso, a gente se perde, não sabe, e aquilo, né? Perde a vontade de fazer, você vai perder a vontade, aquele papinho de, quando você faz o que você gosta, o trabalho fica mais fácil, né? Você não trabalha, tem a frase pronta relacionada a isso. Não é, cara, é difícil, você pode continuar fazendo o que você gosta, mas vai continuar sendo difícil.
Mas o que vai fazer com que lá na frente tudo faça sentido é você acordar feliz por fazer aquilo que você te motiva a fazer, aquilo que você escolheu fazer, e você sabendo que o resultado final vai ser algo que você batalhou por aquilo. Não quer dizer que isso vai ser fácil, não quer dizer que às vezes você não vai ter que virar à noite e trabalhar no final de semana. Gente, pelo amor de Deus, cuide da saúde física e mental, se alimente bem, faça exercícios, se possível não vire à noite trabalhando, mas a jornada conta muito. Parte da jornada, ela são essas memórias. Então, cara, não sei, assim, eu sou muito de saga, assim, de jornadas, assim, de momentos. E eu me apego muito também. E é difícil eu sair, assim, tipo, fazer uma mudança. Cara, meu Deus, será? E aí, quando acontece, eu sou muito deciso também. Eu sou muito deciso. Então fica esse negócio de tipo, cara, meu Deus, eu vou ter que comprar uma coisa, vou ter que comprar um negócio pra colocar e tal. Aí eu fico pensando, né, cara, e se acontecer tal coisa? Não, mas se acontecer, você não tem como prever. Não, mas e se de um lado ficar com uma visibilidade menor do que a outra? E daí? Eu sou muito decidido. Na teoria é fácil, né? A gente mas na hora de decidir não, isso eu tô falando de coisas. Se eu for comprar alguma coisa assim, aí eu pesquiso, eu olho nos sites, eu olho. Minha mãe que ela fica assim, meu Deus do céu, de que você puxou isso, meu filho? Menino, vai lá e compra o negócio. Mas é real, assim. Tem essa indecisão, mas sei lá, é culpa de, sei lá, vai lá, horóscopo, é culpa do meu signo, bota conta no signo. São as nossas peculiaridades, né? Cada um de nós nasceu com ingredientes especiais que o professor das meninas superpoderosas fez, que no nosso mundo ele tem outro nome. É isso. Mas cada um de nós colocou essas surpresinhas e aí cada um complementa o outro que tá no mundo que não é tão indeciso assim, mas é tão certo que faz tanta burrada. Encontra o mais indeciso e aí a gente vai se lapidando. Eu sou mais pra esse lado aí. Em algum momento o Igor saiu de Brasília, o Igor tudo mais e tal, e aí o Igor chegou na versão dublada, né? Versão dublada. Como é que você veio trilhando esse caminho profissional? Pode contar bem detalhado antes de chegar na versão dublada, mas aí chegou no Rio e aí em que momento você começou a trabalhar com audiovisual? E em que momento, depois disso, você partiu para a versão dublada? Tem chão aí. Pergunta longa, mas... Não, mas tem chão, tem... Não, assim, mas não tem uma resposta clara para isso, porque o versão dublada, ele, para mim, ele é mais do que um canal que eu criei para falar sobre dublagem, para falar sobre a arte em si. Eu acho que o versão dublada me escolheu, assim, pode ser meu... Piegas falar isso, mas é bem desse lado, assim. Foi um casamento que rolou de uma maneira surpreendente, porque eu saio do Tocantins para Brasília para fazer cinema e é engraçado que eu, tirando os meus médias e curtas metragens e trabalho de publicidade, eu nunca fiz um longa. Inclusive, diretores e diretoras. Que patrocinadores. Fica a dica aí. Eu me especializei em todas as áreas que vocês precisarem, direção de arte, direção de som, fotografia, pós-produção também, roteiro, atuação também. Então, isso não é mentira. Não, tem... não, mas assim, é porque na faculdade de modo geral você acaba vivenciando muitas coisas. Então tem, claro, a minha zona de conforto e tem a zona que não tenho tanta experiência. Mas eu comecei muito com fotografia, então assim, é por isso que quando eu... É isso que eu tô te falando, assim, eu acho que eu não parei e criei a versão dublada, eu fui puxando muitas coisas, eu fui bebendo de muita fonte, eu fui alimentando os meus conhecimentos até chegar na versão dublada. Então, o versão dublada, no modo geral, ele surge num propósito, né? Eu, desde 2008, onde eu tive meu primeiro trabalho focado na internet, na época que, cara, 2008 era o quê? 2008 mal existia o Facebook no Brasil. Era muito YouTube só 2008 e pouquíssima gente. E é curioso, pouquíssimo, não tinha praticamente ninguém. E o mais curioso é que
eu comecei e fiz um network bacana, assim, com os caras do Videolog. Você lembra do Videolog? Você não vai lembrar. O Videolog, ele foi o primeiro site de vídeos online do mundo. Ele surgiu 9 meses antes do YouTube e ele é brasileiro. Caraca. Só que assim, né, veio o Google, comprou o YouTube e o Videolog foi embora. Mas assim, em 2008 eu meio que eu trabalhava numa empresa, numa agência, nem existe mais ela, chamada RBW, foi onde eu tive minha primeira oportunidade, assim. Publicidade. Era publicidade, mas eu entrei como estagiário de mapeamentos da internet. Lembra do Orkut? E aí tinha umas comunidades no Orkut que eram focadas em futebol, né? Porque um dos clientes era relacionados ao tema e tal, então eu tive que fazer o que hoje tem robozinho, o que hoje tem algoritmo fácil, eu tinha que fazer tudo que as pessoas falavam sobre futebol nessas comunidades, eu tinha que mapear tudo. Então eu sabia, tipo, primeiro era Brasília, que era de Brasília, primeiro era Brasília, depois as regiões, o Brasil todo. Então, se você falava qualquer coisa do seu time, eu tinha essa noção do que você estava. Então, enfim, é um banco de dados que no início era manual, hoje em dia existe bilhões de formas de você automatizar isso. Então ali foi tipo minha primeira experiência com a internet. Eu lembro que o slogan na época, o Barack Obama tinha recém, ou não sei se ele foi eleito, ou se ele ia ser eleito, só sei que a campanha do Barack Obama foi muito na internet. Então tinha muito esse negócio na movimentação das informações na internet. Coloque seu conteúdo na internet. Saia do off, vá para o on. Então era muito isso. Então eu bebi muito dessa fonte. Então ali eu comecei nessa parte da internet. Depois eu trabalhei em outros lugares, era mais produtora tradicional mesmo, até vir pro Rio. E passei um ano aqui dando aula numa faculdade chamada Infinet. Não sei se... Tem um aluno aí assistindo. Opa! Será? Não, é engraçado que tem muitos alunos meus que vemos que mandaram mensagem assim, cara, você é o cara de versão dublada, caraca, não sei o quê. E é muito louco, assim, tipo... E você dava aula de quê? De edição, pós-produção, já dei aula também na pós, na faculdade, né, num curso de pós-graduação, na disciplina de cinema e tal, e edição. Tem até uma história curiosa de um dia, depois se der tempo eu conto essa história. Lógico, já conta logo. Um momento assim, eu tava dando aula era todos os sábados, o dia inteiro, na aula de pós-graduação do curso de cinema no módulo de edição. Eu sou muito fã do Red Hot. E aí eles vieram pro Brasil e foi a primeira vez que eu ia ver eles ao vivo, né? E eu lembro que participei de um concurso e tal, eu sempre ganhei muita coisa, assim, sorteio, concurso, não sei porquê, mas... Gente, ódio. Na última... Aquela... Não, mas assim, de verdade, assim, eu não sei, às vezes é tipo... Legal. Eu lembro, a primeira lembrança que eu tenho de ganhar alguma coisa, tipo o Dia das Crianças na escola, cada um pega um brinquedo mais caro, aí o número 4, eu peguei assim, o meu, todo mundo... E aí é muito, muito legal, assim. Demais. Só que eu não aposto em jogos assim, né? Aí eu joguei na última da Mega da Virada, eu ganhei, foi 4 que eu acertei. Que máximo. Aí... Não ganhei nada? Não, nada. Não sei as regras. Não, nada, assim, não ganhei nada, mas, tipo assim, eu falei, cara, 4, tipo... Aí eu fiquei assim, cara, é muita coisa, né? Tipo, então, não, são 6, são verdade, 6. São 6, aí eu acho que tem um negócio, você ganha 5, 3 ou 4, 5, você vai ganhando, mas eu acho que essa especificamente você tinha que ganhar, acertar tudo. Aí eu falei, tá bom. Mas assim, eu nunca fui atrás de sorteio nem nada e tal. Exceto desse dia, que era um dia onde eles falavam assim, o sorteio era, mande uma frase, se você tiver a oportunidade de falar uma frase para algum cantor seu favorito que está aqui no circuito, mande uma frase pra gente que a gente vai levar para ele e as melhores vão ser selecionadas. Eu mudei. E aí, só que era um... não foi de sorteio, foi então de capacidade. Foi um pouquinho, mas assim, tinham bilhões de pessoas. E aí eu fiz a frase, na época eu escolhi o Rodrigo Amarante, lá do Los Hermanos, que acho que era, não sei se tava com o Rodrigo Amarante como Los Hermanos,
Mas eu perguntei uma parada para ele, a minha foi selecionada, ganhei o ingresso VIP, ganhei a chance de conhecer a banda e tal. E era no dia dessa aula da pós. Aí eu cheguei na sala e falei, galera, vou ser sincero com vocês. Não vai ter aula hoje e eu vou pro show. Aí eu falei, tudo mais, contei a história, todo mundo, não sei o que, pô, legal, vai mesmo e tal. Aí eu peguei, na época não tinha aplicativo nem nada, peguei um táxi, peguei um baita de um engarrafamento nosso da Boa Vista, né, que era um show feito aqui na Barra. Foi na Barra, né, lá no... Não sei o nome daquele lugar. Gimnese, será? Não, nem existia ainda. Talvez fosse ali, mas assim, era naquela região, só que tem um nome para aquilo, né? Parque Olímpico, talvez. É porque eu acho que teve uma reforma e eu nem sabia para o quê. Só sei que eu perdi. Porque eu não cheguei. Eu peguei um trânsito bizarro, e a produtora falando assim, onde é que você tá e tal. Aí eles apresentaram, aí depois... Não, depois da apresentação você vai conhecer eles e tal. Vem. Aí quando eu cheguei, tipo, cara, acabou a apresentação, aí os caras já estavam pacientes, já tinham um horário, né? Não podia ficar me esperando. E aí eu falei, cara, só vem, curte, aproveita, esquece isso, vai viver a noite. Aí eu encontrei com ela, a produtora me deu o ingresso, eu entrei e aí... Mas é isso, aí foram histórias que aconteceram assim durante esse meu primeiro ano onde eu dei aula. E um ano depois, em 2014, eu entrei para Paramaker na época, né? Que era a parafernália maior, né? A parafernália é o canal do Felipe Neto e tal, que eles fecharam um contrato com a Ubisoft Brasil, né? Que é a publisher de games, e que você conhece muito bem. E aí eles fecharam esse contrato com eles e eu fui o primeiro editor de vídeo do canal. E aí, ao longo dos meses, eu meio que fui crescendo, foi entrando uma galera nova, fecharam outros canais, e aí eu fui me aventurando no universo da internet. Então eu trabalhei com o Felipe Neto, o Castanhari, a própria Parafernália, vários outros clientes que entraram pra gente depois da entrada da Webidia, né, que comprou a Paramaker na época. Aí teve os outros braços, né, Adoro Cinema, a IGN Brasil. Então meio que fui meio que crescendo, né, fui sendo promovido, né, comecei como editor de vídeo, depois eu fui para chefe de edição, é engraçado isso também, chefe de edição, e aí depois fui coordenador de edição, depois fui para, no final das contas era head de pós-produção, e eu não sei como é que eu sobrevivi, né, porque, pô... Aquela... Não, depois eu paro e falo assim, cara... Quem aguenta? Loucura, não, era mais, eu cheguei a contar uma época, eram mais de 487 vídeos por mês que eu tinha que cuidar, assim... E era de todos os estilos. Dizer que estava ruim. E mais, assim, que era a parte onde mais me pegava, assim, que era lidar com gente, lidar com pessoas. Tinha um editor que brigava com a namoradinha, chegava bravo, porque ele não queria fazer. Tinha outro que estava brigado com a empresa, que estava insatisfeito. Aí tinha outro que estava feliz, mas era muito amigo do outro. Então, assim... Lidar com gente é uma coisa muito difícil. Nunca escolhi ser chefe, nunca escolhi essa parada de você... Nunca, na verdade, eu sempre fugi disso, sempre fugi disso. Até minha última experiência profissional fora do Versão Dublada também, eu fui chamado para ser chefe de uma parada lá, de uma empresa lá, e eu falei, cara, não... Assim, eu saí da empresa... todo mundo me amando, menos o dono da empresa, porque eu meio que, cara, não consigo. Segurava a bronca e não repassava. Eu não consigo, assim, eu tenho eu nunca escolhi ser chefe, eu nunca escolhi liderar essas pessoas, assim, eu sempre quis ficar do lado delas, mandar, eu acho que gerenciar faz parte, mas veio em paralelo muitas coisas assim acontecendo. Então, assim, boa parte da minha jornada profissional meio que trouxe essas ferramentas de coordenação. Meio que sem querer, assim, porque eu nunca busquei isso de fato. Eu queria fazer cinema, queria escrever roteiro, quero ir para uma casa, esse é meu sonho de vida, eu quero me aposentar, fica aqui meu desabafo de vida, eu quero me aposentar morando numa casa de montanha na Suíça. Nossa. Aí eu quero acordar, tipo assim, tomar meu cafezinho, e aí é tipo a neve ali no fundo, assim, aí eu vou começar, pego meu livro, ler um pouquinho e tal, aí depois vou escrever, aí começo a escrever.
Aí depois eu vou, faço outro cafezinho. Eu sou desse, né? Tomo café. Só isso eu quero fazer na minha vida. Manda só o isso. roteiro pra alguém, pra não ficar ali. Por e-mail, só vai ter isso, não vai ter o WhatsApp. Então, se você quiser falar comigo, Ótimo. não é o WhatsApp, eu descubro um aplicativo que vai ser na época lá, mas não vou usar nada assim, então é isso, assim, É eu um quero... bom plano. E- Sua esposa topa? Não, Porque vai que ela é topa. da metrópole. Não, por ela estaria no meio da roça, assim mesmo, assim, Nossa, tipo, que maneiro. mato, eu preciso comer alguma coisa, vai lá na hortinha, Eu pega. gosto também. Pô, qualidade de vida, assim. Acordo, faço minhas orações, Nossa. vou ler meus livros, É isso. boto um louvor, vou ficar cantando, dali Que a pouco delícia. faço um horário de dublagem, de Delícia. leve, daqui a pouco eu não faço mais nada. É isso, qualidade de vida. Pode também, né? Não, mas é o cafezinho você tem que me convidar. Igor, dá um pulinho aqui, tô passando um cafezinho aqui. aí Cara, opa. mas muito bom, engraçado você falar essa coisa de desconectar, né? Porque ao mesmo tempo você foi o cara da internet. Não, completamente. Que louco. Louco demais. Eu nunca. E aí, é ótimo você me perguntar isso, porque onde que entra a versão dublada em cima de tudo isso? Eu meio que uni todo o conhecimento que eu tinha desde 2008, né? Que eu te falei sobre os mapeamentos e tal. A minha parte de pós-produção com um sonho meu de moleque. Eu nunca pensei que um dia eu fosse me tornar um dublador, eu nunca sonhei, nunca desejei isso, porque eu sempre achei que isso seria muito difícil. Muito além. Mas assim, não é tipo, porque é uma área fechada, é uma área... Cara, eu vou ser bem sincero, não tô falando sobre como se tornar um dublador, mas eu também sempre desejei trabalhar na TV. E eu nunca consegui. Então, teoricamente, trabalhar na TV é mais fechado que trabalhar na dublagem. Fechando esse parênteses, eu acho que, para mim, no meu ponto de vista, na minha concepção disso tudo, eu acho que a minha ideia assim, de trabalho, no modo geral, ela tem que ter um pouquinho assim, de prazer nas coisas que você faz. Não é só por dinheiro. Chegou uma hora que era por dinheiro. Eu ia lá e, cara, pô, legal. Estresse. Cara, eu trabalhei no carnaval. Eu nunca fui muito fã de carnaval, nunca. Então, Nossa. assim, a galera ia pro carnaval, precisa de plantão do carnaval. Você conhece todas as empresas lá, né? Pure People, Pure Break, todo mundo tinha uma campanha diferente. Aí o que eu ia fazer? Eu ia lá e, tipo, me colocava à disposição, porque eu não ia pro carnaval. Precisa de editor, fazer a cobertura, pô, virava as noites lá trabalhando. Galera, vai lá pro carnaval. Então, Ano Novo já trabalhei no Natal, já trabalhei em feriados. Madrugadas de Oscars. Pô, então assim, faz parte, né? Mas assim, mas chegou um momento assim, onde que era dinheiro, né? Era dinheiro, claro. Tinha toda a questão do status, entre aspas, né? O status de nada, assim, mas eu digo status no sentido do, poxa, eu preciso, sei lá, um baita de um case que nós fizemos para um baita de um cliente. Pô, legal estar ali, né? Para quem trabalha com audiovisual, fazer um vídeo diferente que ninguém tinha feito antes, é legal. Então tinha esse pouquinho ali, mas não era o suficiente. E aí eu lembro que eu sempre quis fazer algo meu, um canal onde eu falasse sobre os meus pontos de vista, né? O meu ponto de vista, né? A minha ideia sobre o mundo, e eu fizesse usando as minhas ferramentas, porque tipo, quando eu olhava na internet não tinha nada que me interessava. Pô, a edição poderia ser um pouquinho melhor, né, um cuidado com áudio, né? Pô, aqui ó, que coisa maravilhosa. Tem iluminação, tem áudio bom, tem captação boa. E eu não via isso. Então, tipo, quando você via alguma coisa de algum dublador na internet, é que alguém foi para um evento e filmou com aqueles celulares antigos, e era só isso. Falei, cara, a dublagem precisa de um registro melhor, sabe? E foi aí onde que eu pensei, assim, cara, eu quero consumir aquilo que não tem. Então, quer saber? Deixa eu fazer. Aí o Versão Dublada surge nesse propósito, assim. Eu meio que me coloco como alguém que foi escolhido pelo Versão Dublada para fazer essas homenagens. Porque eu lembro que quando começou,
com o primeiro vídeo, né, que foi com o Zé da Viola, eu lembro que eu não ia pra aparecer. Nossa. E aí eu ia perguntar e ele ia ficar no fundo. Assim, tipo, eu ia ficar em frente à câmera e ia ficar atrás das câmeras. Falei, senta aqui, Igor, senta aqui. Aí eu sentei e tal, e foi. Foi meio que foi formado, assim. E aí eu lembro que trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Fazia as famosas 8 horas, que eu chegava 8 horas da manhã e saía meia-noite, às 8 horas de trabalho. Sim. Mas quando eu chegava em casa, tinha um período que eu, né, jantava, ficava com minha esposa e tal, e ela ia dormir, e aí eu ia pro computador mexer no versão dublada, eu não ficava cansado. Era muito legal editar, ver as histórias, aprender a dublar. A versão dublada me trouxe muito isso. Essa oportunidade de você ouvir os antigos, ouvir essa galera que tá há muito tempo, sabe? Ouvir pessoas que amam e respeitam a profissão e sabem do que estão falando. Então, meio que era muito prazeroso, então eu não me cansava em relação a isso. Então eu meio que me sentia como o Batman, né, de noite, e de manhã o Bruce Wayne, tirava a máscara e fazia... Porque eu nunca usei, sei lá, eu nunca pedi pro Felipe Neto, cara, dá um RT aqui no meu vídeo aqui. Pois é, nossa. Não, E já tinha, quando ele ainda estava na empresa, já tinha versão dublada? Já. Nossa. Não, eu acho que ele saiu, acho que foi vendido... Não, assim, o Felipe, hoje eu não falo mais tanto assim com ele, né, mas na época a gente ainda tinha um convívio mais ativo. Pô, me chamava pra jogar futebol e tal. Já era uma relação talvez pós venda, né, mas ainda era, tipo, pô, tava lá no estádio lá do... Eu ia fazer uma piada aqui, mas acho que a galera pode não curtir muito. Porque eu sou palmeirense. Aí tipo, eu lembro que teve... Não sei se meu público assiste futebol, Não, mas todo mundo aqui é palmeirense. Se você que não é inscrito no canal, vai se inscrever agora. Já vai deixar um like no vídeo. Já vai ser palmeirense. E vai ser palmeirense. Mas eu lembro que eu tava num jogo lá, que eu costumava muito ir nos estádios, aí o estádio do Palmeiras tem um shopping do lado, e esse shopping do lado tem um teatro, e o Felipe Neto tava em cartaz e tal. Aí eu mandei mensagem, pô, você tá aqui e tal. Aí ele, pô, então tipo assim, era uma aproximação não tão próxima, assim, foi uma desvinculação meio que natural, né? Do tempo, mas foi muito legal, assim, pelo fato de eu saber que eu poderia, mas assim, cara, não é sobre números, tá ligado? Não é sobre simplesmente, eu vou fazer um negócio aqui pra ganhar views e tal, não é sobre isso, porque quando o canal começou a ser promovido devagarinho, né, como foi mais genuíno, porque chegou orgânico, chegaram pessoas que se interessavam. Era o meu grande questionamento, era me perguntar, cara, será que pessoas pensam como eu? É muito louco. Hoje eu sei que sim, né? Pessoas adoram dublagem. Mas na época, quando eu postei o vídeo, cara, será que vai ter alguém que vai gostar de ver conteúdo sobre dublagem? Aí eu postei. Aí eu lembro, né? Mandei, até hoje eu lembro disso, eram acho que 56 pessoas, 50 alguma. Mandei para um monte de gente na minha lista de contato. E aí foi crescendo, né? 10, 20, 30, 40, 50, ó, tá todo mundo que eu mandei o link tá assim, 50, 60, 70. Opa, mais pessoas já viram. Aí 100, quando chegou em 100, eu falei, pô, tô bombando na internet. Sou o novo Felipe Neto, chegou 100 views no meu primeiro vídeo, já pode mandar placa aí de 1 milhão pra mim, porque... E aí... Só que assim, aí esse vídeo tá do Zé da Viola, passou 1 milhão de views hoje, né, claro, mas o mais importante não são os números, foi saber que existem pessoas com histórias até parecidas que também têm esse mesmo impacto. Então por isso que eu digo, com versão dublada ele vai além, né? Eu não escolhi criar um canal no YouTube, eu acho que ele é meio que um porta-voz, o versão dublada é um porta-voz entre os fãs e a classe, a valorização da classe, sair do anonimato e tal. E aí eu acho que isso é importante porque não é sobre um canal no YouTube, né? Eu acho que vai além disso, vai além dessa nomenclatura, né? Porque eu gosto muito do papel de fazer as homenagens, mas eu penso em cada vídeo de uma forma diferente.
Então, não sei, eu me sinto muito honrado, assim, em saber que eu quebro essa ideia do vídeos toda semana. Hoje em dia eu já estou mais regular, mas no passado era muito assim. E aí eu quebro muito essa ideia e tento fazer uma coisa diferente. E nesse propósito, nessa ideia que hoje talvez eu pense um pouco diferente, eu meio que paro e faço o corte para cá, anos depois, e vejo o quanto isso valeu a pena, sabe? O quanto isso valeu a pena poder falar sobre a dublagem no modo geral, assim. É muito legal, assim, muito, muito gratificante. E conhecer pessoas e conhecer gente, te conhecer, é maneiro. Em 1 minuto você Ai, tem que meu Deus do falar céu. o máximo de nomes de dubladores que você lembrar. E Não. aí você manda... Não, pera, tô Não, nervoso. não. Tô nervoso. Não tem essa, é Ai. se preparar e lembrar o que vem na mente. Ai, Fecha pera, calma. o olho. E eu vou chamar, hein? Dubladores em 1 minuto, valendo! Ai, Laís Macedo, Guilherme Briggs, Marco Ribeiro, Carmen Sheila, Orbedan Júnior, Maíra Góes, Luiz Carlos Pesci, Marcelo Garcia, Flora Paulita, Yuri Chesma, Afonso Majones. Ai, eu tô nervoso. Peraí, calma. Selma Lopes, Naya Amorim, André Murucci, Carmen Sheila, eu já falei, né? Márcia Coutinho, Ana Lúcia Menezes, Zé Santana, José Santa Cruz, Felipe Drummond, Orlando Drummond, Alexandre Drummond, meu Deus, muito Drummond, todo mundo Drummond, já foram 5 aí, Drummond, 3. Thaís Feijó, calma, peraí, Isabela Simi, Niso Neto, meu Deus do céu, peraí, ai, muito nervoso, estou nervoso. Ainda tem tempo, tá indo muito bem. Calma. Zé da Viola, Cláudio Galvão, Miriam Fischer, Ricardo Juarez, Hermes Baroli. Foi! Ai, eu esqueci de olhar o Ai! Ó, 29! Pô, agora tô lembrando de todo mundo. Garoto! Cara, sabe o que eu achei maneiro? O quê? Você foi fazendo a galera todinha pelas associações das pessoas. Pois é, fui puxando. Foi muito bom. Todos irmãos! Perdi a conta. Porque quando eu falei Felipe, falei Alexandre, falei, cara, quem que eu tô esquecendo? Dudu. Aí pois é, aí eu ia falar Felipe de novo. Não, Felipe eu já falei. Aí, tipo, vai todo mundo Drummond. Aí, Thaís, foi do Drummond também. Pois é. Aí eu lembrei a Thaís. Putz. Agora terminamos todo muito mundo. legal, muito bom. Não, mas arrasou, 29. 29 é um número bom? Acho que foi 29. Também talvez tenha perdido a conta, porque eu esqueci de olhar também o tempo. Eu acho que foi mais. Acho que foi 1 minuto e 6 segundos. Sério? Mas foi Passou muito um bom. pouquinho. Arrasou. O que é agora? Complete a música. Essa aí, ó, já falamos do Zé da Viola, muito legal, né? Essa relação Zé que da você Viola. tem dele, mas não vou botar o amigo estou aqui não, porque Tá. demais. Ixi, eu sou péssimo com memória, já você viu Mas, no ó, anterior. são várias músicas da Disney. E aí a gente vai ver se Eita. você passa no teste. Pode errar, não precisa passar, Vou não vai errar. ganhar nada. Eu vou errar. Se ganhar ou não ganhar, Vou passar vergonha, quem perdeu, quem ganhar, vai todo mundo perder. Ai, meu Deus, eu vou passar vergonha porque... Não vou falar. Eu não vou falar. Meu Deus, Felipe. Ó essa. É fácil. Posso até dar uma cantada. A juba que eu vou ter vai ser... Não, vai ver. Será de arrasar. E todo mundo... Não sei, eu sei que é do Simba cantando. Valeu. eu sei, Valeu. Acertou quem é. É do Simba, aquela quando ele vai lá... Arrasou. Pam, 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 pam. Uau. Vai ser... Arrasou Será e de todo arrasa, mundo... todo mundo vai tremer. Quando eu viro... Não, mas acertou. É Vale assim. então a nova regra. Pronto, Vale ó. saber quem é, sabe de quem é. Também não é muita coisa também. Boa. Eu vou... Vai, lê aí. Bota sua voz. Eita. O que eu daria pela magia? Eu tô sem óculos, então se eu errar alguma coisa, o que eu daria pela magia de ser humana, eu pagaria. Eu pagaria por um só dia. Tempo! Quem é? Quem é que canta isso? Bom, o que eu daria pela magia de ser É uma pessoa então que não é humana. A dica aí. o que eu daria... Eu daria pela magia de ser humana. Eu pagaria por um só dia.
poder viver com aquela gente, ir conviver e ficar fora dessas águas. Pequena Sereia. Aê! Olha aí. Marisa Leal. Genial. Vai também dizer quem é a dubladora. Ufa, aí já tá melhorando ali. Não vou ainda contar meu segredo. Nada. Quero entender, conte-me tudo, quero saber. Aí, meu Deus, canta pra mim, Nossa, vai. essa é difícil. Tô tentando lembrar qual foi que eu botei. Olha aí. Quero entender, conte tudo, quero saber. Peraí, quero entender, conte tudo. Saber. Ai, gente. Conte tudo, deve ser conte tudo sobre. Taratata. sobre eu sabia! Strangers Like Me. Eu sabia. Nem a própria pessoa que fez eu sabia. Putz, esse daí eu saberia. Poxa. Eu quero saber. E aí? Então eu começo a ler um livro, ou 2 ou 3, a minha galeria pinta outra vez. Depois violão. Essa aí você já conversou muito com ela. Eu já? Depois violão e tricô, tentando imaginar quando a minha vida vai começar. E aí? Não, Silvia Salus. Eu não vou contar meu segredo, né? Ainda, temos Não mais vou. alguns. Ó. Eu vou dizer isso aí na próxima, eu vou dar a dica do dublador. Pronto, aí melhor. Benfeitor, rolo compressor, grego da semana. Grego. Benfeitor, rolo compressor. Hércules. É bom que todos você finge que você sabe. Não, mas é porque essa você sabe. vem inspiração, eu sei o que é, aí bate no meu segredo que eu não vou contar, mas essa é muito boa. E essa aí é Grego da semana nas pesquisas você inspirou. Essa música é muito boa. Hércules achou. E essa? Posso liderar o meu povo então, que se desempenhar essa... Preciso da sua ajuda. Posso liderar o meu povo então e desempenhar essa tal missão. Dublador. Mas não sei calar, Star Talent, o meu coração. Star Talent, tá, calma. Ana Gabriele. Eu ia acertar. Eu tava Moana. Ela aí. Eu lembrei da minha sobrinha. Já entrevistou ela? Ainda não. Ia ser bom, né? Ia ser muito legal. Nossa, ia ser muito bom. Quero muito. Ia ser incrível. E até lá, passear lá fora. Ai, meu Deus, calma. Dublador. Não sei. Tá vendo? Não sou o único. Caramba, não sei. Dublador? Você vai saber, dublador. Ó, vou botar a imagem que você vai é o Marcelo Coutinho. Poxa mesmo, não sabia, mas é ele, é verdade. Olha. E agora, vamos ver o Maravilhosa, né? Uau! Dublacon 2022. Cara, que maneiro, né? Que legal. Como é que chegou essa ideia da Dublacon? Cara, Dublacon. Posso só fazer a defesa sobre a minha falha de por conhecimento? favor. Poucas pessoas sabem disso, mas assim, quer dizer, algumas pessoas sabem, assim, eu até cheguei a comentar algumas vezes na internet. Mas eu sou péssimo com os clássicos. Eu
Cara, o que eu vou falar aqui vai virar um corte. Odeia Disney. Não, Deus. Pô, não, de forma alguma. Pô, Mowgli é maravilhoso. Mowgli é o meu primeiro grande filme da Disney que eu vi. Mas eu não vi os clássicos. Primeiro porque, na minha defesa, por exemplo, só pra você entender, eu nunca vi Rei Leão. Até hoje. Até hoje. Tem medo? Não, eu sei que é um dos melhores filmes da história, mas assim, porque na minha cidade não tinha cinema, não tinha DVD, não tinha locadoras que você, sei lá, chegava uma fita pra você locar e tipo a cidade inteira ia lá locar, então você nunca conseguia assistir. Então eu nunca consegui assistir os filmes, eu só ia conseguir assistir os filmes, sei lá, quando passavam, sei lá, 2 anos, sabe? Talvez esteja exagerando, mas assim, meses depois. Então, os filmes que eu assisti eram filmes que ou alguém me emprestou, ou os filmes que, talvez, sei lá, Vida de Inseto, que a cidade parou porque montaram um cinema na escola onde eu estudava. Então, assim, tipo, foi um momento que aconteceu. Então, eu não assisti os clássicos, eu não sei, assim. E aí eu fui ficando velho, aí eu também nunca parei pra assistir. Então, assim... Mas alguns filmes específicos, e eu sei que eu tô muito no erro, porque, cara, eu sei que a galera pode me odiar a partir de agora, mas assim, os clássicos mas assim, assistia todos os desenhos, passava na TV, então tipo, eu não assisti o Rei Leão, mas assisti o Timão e Pumba, todos os desenhos, eu sei a história da galera toda e tal. E outras polêmicas à parte também, por exemplo, nunca vi Harry Potter, então, enfim. Mas o Harry Potter também é recente, mas quase um pouco a mesma situação, né? Não tinha cinema no Gama, você conhece que é perto de Brasília. Hoje em dia tem, sou do Gama. Mas não tinha, mas era essa coisa de fita também, né? Eu assistia nesse sentido, mas muitas coisas que eu não vi, depois você acaba falando, então... Tá vendo, galera? Não porque eu não vi Rei Leão, hein? Mas Harry Potter eu assisti bem depois, que já tinha passado o período. Eu quero fazer isso, eu quero maratonar um momento, assim, eu quero... Inclusive, a Disney Plus patrocina aqui quando o canal. Filho, quer ter filho? Eu quero ter 7 filhos. Então. É um bom momento. Não sei se eu vou ter, mas quero ter 7 filhos. Legal, eu quero ter muitos também. 7. Mas aí... Verei. Boa ideia, gostei. Gostei. Tá vendo? Boa. Tudo tem um propósito. É verdade. Muito amplo. Mas voltando pra Dublacom. Cara, a Dublacom ela surgiu com um único propósito, um único objetivo. Claro, fazer um evento onde a dublagem era protagonista. Porque nunca teve, não só pelo fato de, você pensou numa parada que ninguém pensou. Não, esquece isso, esquece números, esquece essa parada de pioneirismo, desbravar, eu detesto isso. Cara, não é legal desbravar, não é legal, não é prazeroso você, quer dizer, no final das contas mas assim, quando você vê a parada resolver, mas quando você faz um negócio que não tem um caminho para você fazer, é tudo muito difícil. Produzir a Dublacom para explicar o que é a Dublacom. Cara, eu não tô entendendo nada que você tá falando. O que é painel? É muito difícil. Mas da mesma forma que eu vi essa dublagem surgiu, eu falei, cara, tem que ter um evento onde que a dublagem é protagonista. Porque você vai num evento gigante, tem trocentas coisas, mas o dublador ele vai 4 horas da tarde. Aí ele fala lá com a galera e sai. Tá, mas os mais antigos, a galera que tipo, não é tão famosa, os tradutores, os técnicos, os operadores, os estúdios. A dublagem não é só personagens. A dublagem ela é uma profissão atrelada à essência do atuar, do interpretar, e tem muitas vertentes ao redor, tem muitas coisas ao redor. E as pessoas não sabem disso. Não sabem. Na internet tem gente que pergunta até hoje como faz para me tornar um dublador. Eu tenho uma voz bonita, eu tava vendo um vídeo no TikTok ontem, assim, né? Tipo, você tem uma voz de dublador, por que você não se torna dublador? Não eu, né? O vídeo, né? Aí nos comentários, pois é, como é que eu faço? Se você conhece alguma empresa que está contratando, marca essa aqui. Eu falei, cara, não é isso, entendeu? Então, assim, até hoje tem gente que não... Mas vários me marcam. Olha aí, Laís, dá um emprego pra ela. Imagino. Imagino. Aí Nossa. eu, fala assim, já sei quem pode te ajudar. Aí fica 100 pessoas me marcando pra eu dar um trabalho pra você.
Você dá o trabalho? Não tem trabalho pra Claro, claro, não é assim, cara. Não é, sabe? É completamente o oposto disso. Essa parada da voz bonita e tal, não sei o que, enfim. Mas não tinha isso. E aí eu falei, cara, tem que ter. Tem que ter. Eu não posso sair dessa vida sem olhar pra trás e falar assim, cara, eu quero fazer isso, sabe? Aí lá vai eu na minha jornada, assim, caralho, é a mesma parada que eu não gosto de chefiar ninguém, e aí sempre cai nos meus colos, não gosto de desbravar nada, e cai essas aventuras. Aí lá vai eu de novo desbravar. Aí eu, beleza, vou contar o meu sonho para pessoas em quem eu confio. Falei com você, falei com a Flora, né, que foram os primeiros apresentadores lá da primeira Dupla Com Edição Digital. Falei com o meu grande amigo, o Roberto, inclusive, é um cara que está comigo antes de sair de Araguaína. Nossa. Um cara muito fã de dublagem. O cara, ele tinha um site de conteúdos dublados e batia muito nessa tecla de valorizar a dublagem. Não, é um cara que tem um acervo gigante, assim, de coisas de dublagem mesmo. O Roberto é do interior de São Paulo, de Itu. Eu amo Itu. Itu é muito legal. Depois eu tenho que contar essa história aqui, mas é que é muito longa e um pouco vergonhosa. Eu quero que você conte. Mas eu era fã de uma dupla que morava em Itu. É mesmo? E meu sonho era ir em Itu só pra poder bater em todas as casas e Mentira! Aí você fez isso? Nunca tive essa, né? Tem que fazer, mas eles estão lá ainda? Eu acho que estão. Vai ver, já fica a dica aí. Se você conhecer, manda depois o nome do... É dupla, né? Manda depois o nome da dupla aí. Tá ativo ainda? Tá ativo. Vai que é meu vizinho aqui, amigo meu. Ai, gente, essa história é boa. Sério. Mas é legal por conta disso, assim, Juntou com ele. E ele sempre me incentivou também a valorizar também. Teve uma época meio maluca, assim, na minha adolescência, que eu falava assim, tipo, a dublagem sempre teve enraizado em todos os sentidos. Meu primeiro trabalho na faculdade foi uma redublagem de um que eu peguei, ficou horrível, mas assim, foi uma parada, todo mundo lá, um cult, né, fazendo uns negócios diferentes e tal, aí eu meti uma redublagem lá pra galera. E aí, tipo, a galera ficava, não, mas redublagem, pô, ele é dublador, tá, não sei o que lá. Mas é uma redublagem, um cara sem interpretação, né, tipo, claro, fiz o que eu sabia pra época, fiz uma ediçãozinha, eu sempre mexi com edição e tal, então foi. E ele sempre me apoiou nesse ponto, assim. Então eu trouxe ele também para Dublacom, né, para ele ajudar, ele criou o site, essa parte mais de exatas, né, eu sou mais humanas, ele mais exatas e tal, então eu fui trazendo pessoas aqui que faziam sentido, assim, na minha vida, né, pessoas que eu confio e pessoas que faziam sentido. Eu falei, cara, essa é a minha ideia, quero fazer isso, o que vocês acham? E aí foi legal você, a Flora, todo mundo assim, tipo, cara, é isso, tem que ter mesmo, tem que fazer, vamos fazer isso acontecer e tal. Aí pronto, aí eu boto o negócio na cabeça e falei, caralho, meu Deus, eu não posso fazer de qualquer jeito. Lá vai eu, paro minha vida, vou lá, aí produz, aí tem toda a essência da identidade visual, aí a programação, aí eu tô lá, tipo, 2 horas da manhã eu acordo, meu Deus, não, peraí, aquela programação não ficou legal, deixa eu levantar. Aí lá vai, lembra aquela história que eu falei pra vocês de dormir de noite? Durmam, não façam que nem eu, né? Aí eu ia lá, mexia na programação, moral da história, fizemos a edição digital 2021, foi no final, não no final, mas talvez em uns 70% ali do auge da pandemia, né? Onde as pessoas ainda não poderiam sair, não é assim, não é que não poderiam, já podiam, mas assim... Mas juntar todo mundo... não era recomendado, assim, já estava rolando isso, mas não era o recomendado, ainda mais tratando de pessoas idosas. Claro. E aí eu falei, cara, beleza, vou fazer dessa forma, fez o super certo, porque saiu no Fantástico, teve várias matérias e tal, e aí confirmamos a edição presencial pro ano seguinte, e foi muito louco, porque... falamos isso no palco, né? Tipo, a gente, né, desejamos, aí teve uma jornada, aquilo que a gente falou, né, sobre a jornada, e a gente no palco lá falando assim, tipo, pô, deu certo, né? Começamos. E vendo as pessoas lá, eu acho que o mais impactante foi isso, né? Sim, ver a galera que tem voz, mas não tem face, né? Mas e ao mesmo tempo, às vezes não tem voz. E ali falando e contando, muito foi legal. Louco. Foi muito não, legal. muito assim.
as histórias, os ensinamentos, os fãs, o contato. E eu lembro que são vários flashes que me vêm assim, e no dia eu estava muito focado ali, né, em fazer as coisas acontecerem. É tudo muito cronometrado, né, com os detalhes, a gente morava entrar e sair e tal. Então eu não olhava muito assim adiante, eu olhava aqui no meu panorâmico aqui, porque eu tô aqui focado. Resolvo isso. Isso. Se tá pegando fogo ali, não tava, graças a Deus, não acontecia nada. Mas assim, mas se tava acontecendo alguma coisa, eu resolvi aqui primeiro para depois ir para lá. E isso foi muito prazeroso porque tudo fluiu muito bem, tudo funcionou muito bem. Então eu fecho os olhos e lembro só dos sorrisos, dos abraços, das comemorações, das conquistas, das pessoas assim, caramba, é a Laís Macedo que tá aqui, e aí essa atmosfera fez com que aquilo que lá atrás a gente falou tanto sobre o presencial, né, o reencontro ali, o momento, e o pós também aquilo, né, o que aquilo marcou para a história da dublagem. Né, você pegar Marcela Lopes sendo homenageada, né, levou o nome do palco, não o palco principal, o palco onde aconteceram a maior quantidade de painel, teve o nome dela, e foi muito legal, assim, porque, não sei, assim, e aí depois eu fui vendo os vídeos, os stories, assim, tipo, muita coisa eu perdi, porque passaram as 24 horas eu perdi, né, mas eu olhando assim e tal, e aí eu via, caramba, aquela pessoa tava ali, poxa, por que eu não falei? É muito engraçado. Teve uma pessoa que me cumprimentou, a galera de São Paulo também. Mas vamos então falar assim, o resumão da Dublacom. Pra galera do YouTube. A Dublacom foi mega bem sucedido, um evento produzido por você, que saiu de um sonho. Por nós. E para além do que aconteceu no dia, temos uma repercussão incrível já dos nossos vídeos. 6 milhões em um dos vídeos, só no Instagram. E como foi essa sensação de produzir a Dublacom? Eu não tenho como falar isso sem repetir. A Dublacom, ela foi feita pela gente. Não tem como. Eu não conseguiria isso sozinho. Não tem. Não tem. A Dublacom é nossa. É nossa, em todos os sentidos. Você apresentando, todo mundo que apresentou, a galera da produção, a galera staff, a galera de design, a galera que não foram muita gente também, né? Tipo, é importante falar isso, não é? Porque hoje eu tô surtada disso, eu tô gravando. Não é tipo 50 pessoas por cada categoria, por cada área, mas foram pouquinhos, mas assim, todo mundo fez parte do Dublacom. Eu só tenho as ideias e conduzi. Assim, de verdade, assim, claro, eu sei a minha posição de dar liderança de modo geral, eu sei da importância, eu sei também do meu pulso firme de poder ajudar na hora que tem que ajudar. Eu tenho essa noção real, assim, mas eu também tenho essa noção de que eu só vou lá e gerencio, né? Eu passo para você. Se você não chegar lá no palco e levar todo o teu brilhantismo para as pessoas na hora de entrevistar, não... E mais do que isso, né? Era um evento dos dubladores, então acabava que a gente era os espectadores VIPs, né? Os apresentadores. Era isso. Era a sensação que eu tinha. Eu tava ali VIP e eles estavam falando. Mas isso. A dublagem é protagonista do seu próprio evento. Vocês ali são VIPs porque o evento é de vocês. Então tinha uns fãs assistindo vocês, mas vocês, todos vocês, quem era atração, ou quem era atração de stand, ou quem era só convidado que foi assistir, todo mundo, os fãs, os familiares, todo mundo tinha o mesmo propósito, homenagear a dublagem. Que aqueles 2 dias, 26 e 27 de novembro, foi para homenagear a dublagem. Então era isso o propósito. Então todo mundo tinha esse pouquinho, cara, eu ganhei flor, cara. Nossa, eu ganhei flor no final, né? A equipe me presenteou com de rosas, eu falei, cara, genial isso. Muito emocionante, assim, no corredor também, uma fã chegou, trouxe pra você, eu falei, cara, porque a simbologia da flor, pra mim, ainda vou tatuar uma flor em algum momento, assim, né?
Mas, assim, todo meu aniversário, inclusive está chegando, Opa! dia 28 de fevereiro. Todo meu aniversário eu sempre acordava com a minha avó me entregando uma rosa, uma flor. Nossa. E, assim, todo aniversário, assim, eu acordava, ela ia, sei lá, buscar uma flor mais bonita que eu encontrasse no jardim e me entregava. Então a flor para mim tem uma simbologia muito grande, assim. Não é simplesmente a flor, não é a flor romântica, não é a flor frágil, não, é a flor presente máximo para mim. Então a flor tem essa simbologia. Então eu quis levar esses elementos para a versão dublada, para a dublacon de modo geral. E aí no final, quando eu recebo essa flor, né, da equipe, né, recebo esse presente, eu falei assim, cara, aí eu só ficava lembrando assim, as noites virando, porque deu certo, né? No final deu tudo certo, de fechar os olhos e tipo, deu certo, acabou, deu certo, tipo, valeu, sabe, tipo, perfeito, obrigado. Porque as pessoas estavam felizes, o objetivo tinha sido completado, né, tinha sido completo. E foi muito emocionante, assim, muito emocionante. Então a dublacon ela foi um presente também que eu ganhei esse meu negócio de desbravar as paradas que eu não gosto de desbravar, não gosto, mas às vezes, cara, da mesma forma que não tinha conteúdo na internet no modo geral, que não é que não tinha, né? Tinha outros canais que produziam entrevistas com os dubladores. Não, o que não tinha era o que eu queria ver, né? As perguntas que eu queria fazer. Claro. Né? A forma, tipo, sei lá, era isso que eu queria. Não tinha. Então, pô, você não tem... Eu vou falar para a pessoa fazer o jeito que ela quer. Não, tem que fazer do jeito que ela quer fazer. Então, deixa eu fazer do jeito que eu quero, porque se ficar bom ou ruim, eu não sei. Pelo menos eu fiz. E foi assim. A dublacon 2023, ela vem... Não sei. Ela vem aí se você se inscrever, como diz você, eu tô copiando sua frase. É isso. Se você se inscrever no seu canal agora, se inscreve aqui no canal agora. Tá aqui, aqui, ó. Quer dizer, é pra cá? Acho que é assim. Aqui, ó. Inclusive, você precisa assistir o podcast aqui no canal, entendeu? Se você não tá vendo no Spotify, lógico. Porque um monte de gente inscrito no canal, e cadê a visualização do podcast? É verdade. É muito chato. Mas a gente tá falando agora com o pessoal que tá ouvindo ou o pessoal que tá vendo? Os dois. Os dois. Mas, você que tá ouvindo a gente, lá no canal do YouTube, tá rolando... Porque quem tá ouvindo também tá vendo. Porque então, no Spotify faz sentido. Pra botar vídeo. É isso. Se você tá... De qualquer maneira... Se inscreva no canal e também dê visualização no Spotify. Arrasou. E agora, pra gente finalizar, dicas de ouro do Igor, que é um belo apreciador de dublagem, eu quero que você fale pra gente 3 produções dubladas que a galera tem que assistir. Legal, hein? Por qualquer motivo que seja, porque você ama, porque a dublagem tá boa. Rei Leão, porque eu adoro o filme, eu acho... Não, mas realmente Rei Leão é uma obra-prima. Ele só nunca assistiu mais. É uma obra-prima, Caraca. Mas Rei Leão de verdade uma obra-prima mesmo. Porque... das que você viu, qual que você indica? Eu ia falar assim, por causa daquela cena lá, mas eu não sei qual é a cena. Eu quero que você viu e que você fala, cara, pode ser Chaves, aquela... Chaves é maravilhoso. Mortal Kombat, o filme. Não. Mortal Kombat, o filme. Mortal Kombat, o filme teve duas dublagens, né? De São Paulo e do Rio de Janeiro, as duas dublagens maravilhosas. Mas eu vou destacar do Rio de Janeiro. Destacar a dublagem do Rio. Cara, Elcio Romar, Dário de Castro, a Isis, Marcos Jardim, sabe? Assim, genial, porque é aquilo, né? A gente tá falando de Mortal Kombat, um filme dos anos 90, né? Que teve toda aquela essência da adaptação, vai ser bom, vai ser ruim. Mas quando você assiste o filme dublado e pega as referências, você fala assim, cara, que imersão bacana, demais. Eu acho que vale a pena assistir pela dublagem.
Vou falar um desenho, ou um anime, eu vou citar... É difícil, né? Porque aí eu falo de um, lembro de uma história do outro, aí lembro do outro. Mas eu vou citar... vou falar... Difícil, hein? Quer só mais um então? Só mais uma? Pera aí, calma aí, difícil. Quanto tempo que tem de gravação aí? Ah, não sei, mas pode ser só mais um. Ai, meu Deus do céu, peraí, pressão, calma, ó. A galera não é que não gosta, mas a galera talvez critica um pouco algumas adaptações, mas eu vou defender. Dragon Ball Z. Maneiro. Eu vou defender. Por quê? Porque algumas adaptações foram... Esquece isso. Esquece adaptações, esquece o errinho de alguma coisa, esquece pronúncias, esquece isso. A gente está falando de um anime que moldou gerações. E em todos os sentidos. Você pega, a voz do Trunks, né? Tem o Marcelo Campos, a voz do Wendell Bezerra, a voz do Goku, a voz da Bulma. Então, assim, tem toda uma nostalgia. Sim. A gente está falando de gigantes da dublagem, né? Pessoas que estão até hoje ativas, então assim, são dubladores bons, não são dubladores que ficaram, né? São dubladores que estão até hoje, então esquece a tradução e foca na obra, que eu tenho certeza que se você não assistiu, você tem que assistir, porque eu conheço gente que não assistiu. Você assistiu Dragon Ball? Tá vendo? Mas já que você me mandou agora, que... Vai. Assim, óbvio que eu já vi trechos, né? sim. Mas nunca assisti. Eu falo brincando assim, mas Dragon Ball também Mas é bem... legal, uma boa memória. É uma parada interessante, assim. E um exercício também que aconteceu na releitura de Dragon Ball Super, os dubladores... Trazer a galera. Foi muito legal isso, muito bacana isso. Eu vou falar sobre um filme, eu não vou falar sobre série, porque são bilhões de séries. Tem Chaves, tem Chapolin, tem muita coisa boa que eu sei que a galera já assistiu. Mas eu vou falar do... lembrei de outra. Igor! Falei que ele é indeciso, peraí. Então vamos ficar com Dragon Ball. Melhor. E vamos ficar Agradeço. com Mortal Kombat. Agradeço. Boa, nenhum desses eu vi, eu vou neles, hein? Você vai no Rei Leão, a gente vai sair daqui com esse compromisso. Fechado. Fechadíssimo, Rei Leão. Mas muito obrigada aí Imagina. por você ter vindo aqui, dado seu tempo. Imagina. Você dispor, né, pra botar a dublagem pra frente. Não que ela precise, mas é bom pessoas que amem, que gostem, que botem os colegas pra cima também, da visibilidade, do espaço e tal. Muito obrigada por isso. Eu que te agradeço, de verdade, e parabéns por esse trabalho. Eu sei que você, cara, talvez vocês não tenham dimensão disso, mas ela não para. Não para. Edita, roteiriza, pesquisa, se preocupa com o feedback de vocês. Inclusive eu preciso parar. Mas assim, de verdade, parabéns por tudo isso que você fez.